Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 18 de março, veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Julgamento. Mãe acusada de matar o próprio filho vai a júri popular na cidade do crime. Conheça os argumentos da acusação e a estratégia da defesa. Acariação em júri, mais de 20 anos de profissão, nunca vi. Liberado. Prefeito de Porto Alegre permite ficar sem máscaras também em ambientes fechados. Mas o que a população está achando da medida? Não é porque liberar as máscaras vão perder todo o controle, né? Tem que se cuidar, mesmo tirando as máscaras. Véspera de Grenal agitada. De um lado, deve ter titular de fora. Do outro, reforço na equipe. Veja os preparativos para o clássico da semifinal. Que seja mais um Grenal de paz dentro e fora dos estádios. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, gente, abrimos o segunda edição desta sexta-feira falando sobre a decisão da Prefeitura que retirou a obrigatoriedade das máscaras também em locais fechados. Vamos direto para a redação, conversar com a minha amiga Gabi Lerina para saber da Gabi se essa medida já está valendo. Gabi, você que circulou pelas ruas de Porto Alegre e conversou com as autoridades, conta para a gente todos os detalhes. Boa noite. Oi, Chema, meu amigo, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Sim, a medida já está valendo porque o decreto foi publicado agora há pouco, antes das 6 horas da tarde. E o texto diz, em uma parte, exatamente isso aqui, ó. Fica dispensado o uso obrigatório de máscara de proteção individual para circulação em espaços fechados, públicos e privados, acessíveis ao público, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados de uso coletivo. O que não muda ainda segundo o decreto, Chamali? Ainda tem que ser obrigatório a utilização da máscara de proteção no transporte público. Por exemplo, obviamente, pegar ônibus, andar de táxi, lotação, ainda precisa utilizar a máscara de proteção. E nos locais de saúde, como frequentar hospitais, clínicas, postos de saúde. Como essa decisão é facultativa, Chamari, fica a recomendação para que as pessoas continuem utilizando a máscara, por exemplo, dentro de uma bolsa, porque pode ser que sejam surpreendidas ao chegarem. De repente, num supermercado, ainda em um shopping. Aos poucos, a gente vai sabendo como é que esses grandes estabelecimentos vão tomar a sua decisão, já que ela é facultativa. Essa decisão saiu hoje de manhã em uma reunião que aconteceu lá na Prefeitura de Porto Alegre, do Sebastião Melo, prefeito, junto com a equipe de saúde. Melo alegou a seguinte situação para esta medida: os números dos contaminados que vem caindo aqui em Porto Alegre e também a ampla cobertura vacinal contra a Covid. Chema, hoje à tarde eu fui até o Mercado Público, que fica no coração do centro de Porto Alegre, para entender, sentir o que os porto-alegrenses, pessoas que circulam aqui pela capital, estão pensando sobre esse assunto. E a maioria me disse que ainda não se sente completamente segura de andar sem a máscara de proteção. Ouve só. Não é porque liberar as máscaras vão perder todo o controle, né? Tem que se cuidar, mesmo tirando as máscaras. Eu sou contra. Porque é muito cedo ainda e na própria China já está tendo, né, um novo surto de um novo vírus, a Europa também, então eu sou totalmente contra. O medo já passou. Ao ar livre na rua, acho que não tem problema nenhum. O pessoal já não tem muito bom senso, então isso não vai ser legal. Não aprovo, não. Logo já não é o resultado disso aí. As máscaras já virou nosso costume, né? Então eu acho que não tem por que tirar a obrigação de usar dentro dos estabelecimentos. Vai depender de cada um, né? Eu, no caso, em determinados lugares, óbvio que vou usar máscara dentro de coletivo, né? Banco, né? Mas eu acho que lugar meio público, eu acho que é desnecessário. Bem dividido, hein, Gabi? Porto-alegrense bem dividido, mas essa é uma decisão que o prefeito, que as autoridades de saúde já vinham planejando há um certo tempo. Agora, o curioso é isso. Geralmente, quem era contra a máscara também era contra a vacina, mas fez justamente por causa da vacina
que a gente vai estar podendo, aos pouquinhos, tirar a máscara, né, Gabi? E lembrando também que essa é uma decisão que não acontece só aqui em Porto Alegre, né, Exato. Já várias cidades, não só do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Estive agora recentemente, vocês sabem, nos Estados Unidos. Isso. E a situação é igualzinha, Chemali. Lugares internos e lugares externos, as pessoas deixando de utilizar a máscara de proteção. Tá certo, vamos ver como é que a coisa vai funcionar. O importante é a gente se cuidar sempre enquanto a pandemia não for efetivamente extinta, controlada em todo o mundo. A gente troca de assunto porque, olha, assunto sério também aqui, escalada de homicídios em Porto Alegre. A polícia investiga se 3 mortes nesta madrugada têm algum tipo de relação. É o assunto que abre o nosso giro de notícias. 3 assassinatos em apenas 4 horas. Por volta de 10 da noite de quinta-feira, criminosos atiraram em pessoas que estavam na rua no bairro Santana. Um adolescente de 16 anos morreu. Ainda na noite passada, um homem foi executado na rua Jataí, no bairro Cristal. O terceiro ataque foi na madrugada desta sexta-feira, na rua Fernando Machado, no centro da capital. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros. Ainda não há confirmação de relação entre os casos. Flagrante no centro de São Leopoldo. Um homem sobe uma cadeira e se pendura no poste para roubar o semáforo. Pouco tempo depois, a Guarda Municipal chegou no local e deteve o ladrão. Ele ainda ameaçou os agentes com uma faca. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira. A prefeitura estima um prejuízo de R$40 mil. A marteladas, a dupla de criminosos invade uma ótica e faz a limpa. O roubo foi na madrugada desta sexta-feira em Frederico Westphalen. A loja foi inaugurada recentemente. Mais de 20 relógios foram levados pelos assaltantes que usavam capuz e máscaras para dificultar a identificação. Ninguém foi preso até o momento. Violência em muitas cidades gaúchas. Lembram do casal de assaltantes que mostramos ontem aqui no Segunda Edição, roubando uma idosa lá em Rio Grande, no sul do estado? Pois essa mesma dupla fez mais vítimas. Novas imagens da última noite de quarta-feira. Assim como eles fizeram com aquela idosa, o casal de suspeitos cerca a vítima e depois rouba o celular, a mochila e até o boné desse homem. Tudo aconteceu na mesma região, no centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, nas últimas 48 horas, foram 2 ocorrências de roubo registradas, além do ataque à idosa, que ainda não procurou a delegacia. A polícia segue procurando pelo casal. E olha, na próxima segunda-feira começa o julgamento do caso Rafael. A mãe, acusada de matar o próprio filho, vai a júri popular na pequena cidade de Planalto, lá no norte gaúcho. O município abalado pelo crime brutal e que pede justiça. Quem assiste à homenagem de Dia das Mães é incapaz de imaginar o desfecho dessa história. A voz da minha mãe é com muito amor e carinho. E foi essa voz que me fez sorrir pela primeira vez. Rafael Vinques, de 11 anos, desapareceu na noite do dia 15 de maio de 2020 em Planalto, no norte do estado. Denise recebeu a mãe do menino no conselho tutelar quando ela foi comunicar o sumiço. Ela chegou dizendo que ela deu falta do filho, que ela estava limpando a casa, e quando ela foi varrer, ela viu que a porta estava encostada e ela estranhou. Durante as buscas, a conselheira desconfiou do comportamento de Alexandra Dolgokenski. Não estava desesperada, um pouco nervosa, não mostrava muita preocupação. Assim. 10 dias depois, o corpo de Rafael foi encontrado em uma caixa de papelão, numa casa vizinha da família. E a surpresa, Alexandra confessou ter matado o próprio filho. Não conseguia tirar ele assim. E aí a mãe teve para ver se eu conseguia melhor. Amarrou com o quê? Com uma corda? Uma cordinha. A partir de segunda-feira, a mãe, de 34 anos, vai à júri popular. A estrutura foi montada em um clube na cidade onde o crime aconteceu.
Ela responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. A expectativa é que os trabalhos durem 4 dias. 12 pessoas serão ouvidas, incluindo o interrogatório da ré. E esse julgamento pode trazer um elemento incomum no plenário, uma cariação entre a mãe e o pai do Rafael. É o que a gente mostra na segunda parte da reportagem. Acariação em júri, mais de 20 anos de profissão, nunca vi. Vocês viram aí, né? Ainda hoje, a segunda parte dessa ampla cobertura aqui do jornalismo do SBT, no SBT Rio Grande, aqui no Segunda Edição, no SBT Brasil, nas nossas redes sociais, tem lives durante o julgamento que vamos realizar aqui e também no SBT News, o maior portal de notícias do país. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, flagrante de heroísmo em Cachoeira do Sul, Gabi Lerina. Chamari, um bombeiro de folga atendeu um chamado muito especial. Depois do intervalo eu conto como terminou essa história, meu amigo. E ainda as últimas informações do clássico da semifinal. A véspera do Grenal foi movimentada. A gente volta já já. Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Alô, você que é anunciante, que tem uma empresa e quer ver ela crescer. Existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar no SBT. É o SBT ADS, uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Você que está me assistindo agora poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui. Acesse agora sbtads.com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui. E na segunda parte da reportagem sobre o desfecho do caso Rafael, um recurso poucas vezes usado pode definir o resultado do julgamento. A mãe do menino, acusada de assassinar o próprio filho, e o pai da criança devem ficar frente a frente, o que no direito criminal se chama de acariação. A estratégia da defesa é confrontar a versão do Ministério Público sobre o crime. A mãe e o pai de Rafael Vinques podem ficar frente a frente durante o júri, um elemento incomum em plenário. Os dois vão ser colocados no mesmo ambiente e cada um vai dar a sua versão. E é nesse momento que eu acredito que o júri se define. Acariação em júri, mais de 20 anos de profissão, nunca vi. O confronto de versões pode ser decisivo para a chegada do veredito. Isso porque, ao longo do processo, Alexandra mudou várias vezes o depoimento sobre a noite do crime. O homicídio culposo, aquele por acidente, através do uso de medicamentos. Depois, num terceiro momento, ela confessa a prática dolosa. E depois, numa quarta versão, de que não havia sido ela, mas sim o pai da criança a matar o menino. Segundo as investigações, Alexandra matou Rafael por se sentir incomodada com o fato do filho não obedecer suas ordens e usar demais o celular. Mas não será essa a versão que ela vai contar no julgamento. A terceira versão que ela conta, que é a versão da participação do pai, é a versão que tem mais coerência. É uma mãe que sempre cuidou bem do filho, que não teria motivo para ela acordar num determinado dia e matar o filho e esconder o filho dentro de uma caixa. Segundo a acusação, não há dúvidas de que Alexandra cometeu o crime sozinha. São provas, são irrefutáveis e o Ministério Público sustentará elas em plenário, postulando a condenação da ré, quiçá com a pena máxima. Mas a defesa garante que há elementos que indicam o contrário. Porque tem indícios de que o Rodrigo esteve na cidade, tem indícios de que o irmão ouviu aquela gritaria de madrugada e tem indícios de que a mãe viu movimentação de carro naquele momento da morte do menino. Então não dá para dizer que foi a Alexandra sozinho naquele momento. Para a comunidade de Planalto, o desejo é um só. Que haja justiça, né? É só isso que a gente espera. Porque essa mulher que se diz mãe fazer uma coisa dessas é inaceitável, não tem palavras, né, para definir isso.
Olha, a verdade tem que vir à tona. A expectativa é gigantesca em todo o nosso estado. As nossas equipes já estão na região de Planalto. Amanhã, a primeira reportagem da Luciane Coman, da nossa produção no SBT Brasil. E a partir de segunda-feira, ampla cobertura, como eu já disse, no SBT Rio Grande, aqui no segunda edição. Aliás, no primeiro dia, no primeiro impacto, pela manhã ainda na programação jornalística do SBT, depois no SBT Rio Grande, as lives das nossas redes sociais aqui no segunda edição e também no SBT Brasil e no SBT News. Ampla cobertura, todo o jornalismo do SBT mobilizado para buscar aí também essa verdade que os gaúchos tanto esperam. E olha, alerta na saúde, foi confirmada a primeira morte por dengue aqui no Rio Grande do Sul este ano. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a vítima é uma mulher de 76 anos e que morava em Chapada, no noroeste gaúcho. Os sintomas iniciaram no dia 3 de março. Ela teve febre, dor de cabeça, dor na região dos olhos e também nas articulações, além de enjoo. A paciente tinha comorbidades e faleceu no dia 9. O nosso estado já tem 840 casos de dengue confirmados, a maioria deles contraídos em solo gaúcho. E olha, prepare o coração, porque é amanhã o primeiro Grenal válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho, nosso gauchão. Jogo aqui pertinho no estádio Beira-Rio, 4h30 da tarde. E a sexta-feira, o sextou da dupla foi de muitas novidades. Sobre escalação, também sobre contratação. Eu vou conversar ao vivo agora com o Matheus Schenck, que conhece os atalhos do campo, os segredos do vestiário e vai revelar isso pra gente agora. Boa noite, Schenck. Oi, Chemali, boa noite para você, boa noite a todos. Você falou bem, né? 4h30 da tarde no Beira-Rio, a partida entre Internacional e Grêmio, esse jogo que vale a primeira semifinal do Campeonato Gaúcho. A gente começa falando no lado visitante, o lado gremista, porque é de onde vem as maiores novidades do dia em relação ao jogo de amanhã. Começando pelo Diego Souza. Rapaz, esse é o grande mistério do Grenal. A gente vai ver as imagens dele se lesionando contra o Novo Hamburgo. Uma lesão que aconteceu no começo deste mês de março. E essa lesão tirou o Diego Souza de praticamente todos os treinos até esta semana. O prazo para ele voltar a treinar era até 3 dias atrás. Só que ele não voltou a treinar com bola. E o que se fala hoje é que pode ser que ele seja poupado desse jogo amanhã, ainda com dores na coxa, para jogar a partida de volta na arena. Mas eu recebi agora há pouco de uma fonte minha lá dos bastidores, Chemar, e vou contar só para ti. Diego Souza, a maior probabilidade é que ele jogue, tá? Se você for apostar, aposta tuas fichas que o Diego Souza vai jogar. E é um cara decisivo, né? Exatamente. Se não jogar ele, vai o Elias, que é um garoto, né? No momento de decisão. Enquanto isso, o Ferreira, esse me parece que vai ficar no banco, viu? É novidade. Ele estava treinando com bola normalmente durante toda a semana, voltou de uma lesão na coxa, uma lesão que já o tira dos gramados há 1 mês e meio. Só que o Grêmio acredita que ele ainda não está pronto para um jogo deste porte, um jogo tão decisivo. Então, olha, se esse é o meu diagnóstico, eu acho que o Diego Ferreira pode ficar fora até da semana que vem, viu? Se ele não está pronto para voltar num jogo de grande porte, rapaz, fica difícil. No Internacional, o Alemão é a novidade. Alexandre Alemão, jogador de 23 anos, contratado pelo Inter. E ele é colorado, viu? Ele que disse. Olha aí. Sentimento, não caiu a ficha ainda. Estou muito feliz de estar aqui. Como torcedor, minha família inteira sempre torceu pro Inter, então poder ter essa proposta e ter chegado aqui para mim é um sentimento indescritível. Tá aí, Chemali, portanto, o Alemão, o Inter que deve ter basicamente o mesmo time que venceu o Grêmio semana passada, uma mudança só. Tá aí o Moisés lesionado e entra o Paulo Vitor na lateral esquerda. Tchau, tchau. Tá certo, Schenck. Façam suas apostas. O primeiro Grenal é amanhã de tarde e o esporte do SBT acompanha tudo de pertinho dentro do gramado. E olha, lá de Cachoeira do Sul vem um flagrante de um bombeiro atuando no horário de folga. Explica melhor pra gente, Gabi. Chemali, prepara, porque é o seguinte, dá muita angústia de ver essa cena. O soldado Jonathan da Costa já estava deitado quando, de repente, familiares do bebê de apenas 6 meses batem desesperados no portão da casa dele e pedem ajuda, porque a criança
tinha se engasgado com um pedaço de carne. Olha o desespero, Chemali. Claro que o soldado na mesma hora começou já a fazer as manobras para desobstruir as vias aéreas da criança. Essa manobra durou em torno de 1 minuto e vejam o desespero das pessoas que estavam ali. Era pai, era mãe, era avô, era tio, todo mundo em volta ali desesperado, quando aí de repente a criança voltou a se mexer e a criança passa bem, graças a Deus, né, Chemali? É como se fosse um nascimento, né, minha amiga? Olha a angústia disso, olha, parabéns ao bombeiro. Valeu, Gabi, bom fim de... Valeu, e com essa imagem de esperança aí que os bombeiros sempre representam, a gente vai encerrando a nossa semana agradecendo a companhia, a audiência de todos vocês aqui no Segunda Edição. Baita fim de boa sexta-feira, SBT Brasil na sequência e a partir da semana que vem, ampla cobertura do caso Rafael. Tchau, tchau, até segunda!